Olá, eu sou o Padre Bruno Siqueira e começa agora o nosso momento Conscientização Política. Seja bem-vindo. Para falar um pouco sobre a ética na política, em vista das eleições municipais, trago uma citação muito forte do nosso querido Papa Francisco que diz assim: corrupção. Esta praga apodrecida da sociedade é um pecado grave, que brada aos céus porque mina as próprias bases da vida pessoal e social. A corrupção impede de olhar para o futuro com esperança, porque com sua prepotência e avidez destrói os projetos dos mais fracos e esmaga os mais pobres. A corrupção é uma teimosia no pecado que pretende substituir Deus com a ilusão do dinheiro como forma de poder. Bom, estas fortes palavras do Papa Francisco mostram que o cristão e a corrupção são como água e óleo e não se misturam. A corrupção não é uma atitude somente do político. Por quê? Porque se você for conivente com as atitudes do seu candidato, ou mesmo vender o seu voto, está sendo corrupto, tanto quanto ele, além de estar cometendo um crime eleitoral. O Código Eleitoral determina até 4 anos de prisão, não somente para candidatos que oferecem dinheiro ou bens em troca de votos, mas também para o eleitor que recebe dinheiro ou qualquer outra vantagem. Então, seja aquele que oferece, seja aquele que aceita, comete não só pecado grave, mas também comete crime. Por isso, precisamos estar atentos. Se o seu candidato estiver propondo ou favorecendo vantagens materiais, cargos e tudo mais, veja que não é um bom político. E se você aceita isso ou é omisso, ou mesmo assim vota nesta pessoa, você está cometendo um pecado grave e cometendo um crime, mesmo se esse crime não for descoberto pela lei eleitoral. Para hoje, gostaria de, a partir dessa reflexão, que são materiais da Igreja no Brasil, gostaria de destacar 7 pecados capitais do eleitor, para nos ajudar na nossa reflexão e na nossa formação da nossa consciência política. Primeiro pecado capital do eleitor: não votar. Sua ausência enfraquece a democracia, porque talvez nos fazemos como Pilatos. Lavo as mãos e deixa que a coisa siga. Segundo pecado capital do eleitor: vender ou trocar o voto. Como nós falamos, é um crime eleitoral que pode chegar a 4 anos de detenção, seja para o eleitor aqui e seja para aquele candidato. Terceiro pecado: não ter convicção. Então, não mude de opinião por influência da mídia, dos amigos. Cuidado com as notícias falsas na internet. Então, não seja aquele que vai para onde o vento está levando. Isso é um pecado também. Quarto pecado: não conhecer. Não conhecer o político, o partido e a coligação. Quinto pecado: deixar-se influenciar, seja pelas pesquisas ou intenção de votos, ou deixar-se influenciar por aquele que, esse vai ganhar mesmo, aquela vai ganhar mesmo, então voto naquele porque já está certo. Também é um pecado. Sexto pecado capital para o eleitor: não respeitar a opinião do outro, e aí considerar inimigo quem pensa diferente dele. Isso é grave. Vivemos tempo de polarização ainda, e quando eu acho que aquele que pensa diferente de mim é meu inimigo, eu não estou sendo nem só um bom eleitor, um bom cidadão, e se for político, não estou sendo um bom político. Sétimo pecado capital para o eleitor: deixar de acompanhar. Esse é o grande problema que começa depois das eleições. Acompanhar o que está acontecendo no executivo e no legislativo. Fiscalizar o exercício do cargo do seu candidato. Eu preciso saber o que está sendo votado, quais as decisões estão sendo feitas.
E para isso é preciso acionar os canais de transparência que cada um dos poderes no município nos oferece. Por hoje é só, obrigado pela atenção e até o nosso próximo momento de conscientização política. Até breve.